Olá, bem-vindo de volta ao canal. Vídeo de hoje sobre holdings. Vamos explicar alguns pontos importantes que o pessoal andou me perguntando hoje. Então, se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever, deixar o seu like para não perder nenhum vídeo, tá? E aí, nós vamos fazer essa série de vídeos aqui sobre holdings. Então, esse vídeo agora, nós vamos botar aqui um PowerPoint para vocês sobre esse ponto de holdings e a diferença entre holding e inventário. Então, a gente aqui levantou uns pontos importantes, que é qual é a diferença entre uma holding e um inventário. Para que fazer uma holding, né? Então, a gente falou que um dos pontos de fazer uma holding é não ter que fazer um inventário, é se livrar do problema do inventário. Por que isso? Por que isso? Pelo seguinte: no inventário você vai ter que ter advogado, tem que pagar custas judiciais, cartórios, certidões, impostos, RGI, tudo isso aí. Mas na holding também tem. Você também vai ter que pagar o advogado, talvez tenha que pagar um contador para fazer um estudo tributário mais aprofundado, entender os custos que vão ter aí. Vai trabalhar com cartórios também, vai trabalhar com certidões. Por quê? Porque você eventualmente vai fazer a doação das cotas para os herdeiros para poder se livrar do inventário. Você tem que passar essas cotas em vida para os herdeiros. E aí vai ter uma série de detalhes que vão ter que ser feitos entre contador, advogado, cartório. Vai ter que tirar as certidões, pagar esses impostos e registrar isso tudo no RGI. Então, no fundo, não muda nada. Você vai ter que ter tudo isso aí. Então, é isso? É tudo a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa porque no inventário, aqui nós vamos considerar uma família que tem bens imóveis, por exemplo, só imóveis, tá? Para ficar fácil a conta. Só imóveis no valor de 5 milhões. Vamos supor que uma família tenha 10 imóveis de 500 mil reais ou 5 imóveis de 1 milhão de reais, tá? E esses imóveis foram comprados há 20 anos atrás. Quando eles foram comprados aí por 100, 200 mil reais, e eles estão avaliados hoje no imposto de renda da pessoa que os tem, do patriarca da família que está lá com os bens na sua declaração de imposto de renda, lançados por 1 milhão de reais. Então, a declaração está lançada por 1 milhão de reais, esses bens, mas eles estão avaliados hoje no mercado em 5 milhões. Quando você vai fazer um inventário, você vai pagar o ITBI, o ITCMD, que é o causa-morte, né? Que é a transferência desses bens. Você vai ter que pagar eles em cima do valor do bem no mercado, tá? Você vai pagar sobre o valor lá do valor venal do imóvel, da avaliação do imóvel que a prefeitura da sua cidade vai fazer, ou que o estado lá vai ter uma lista para você pagar. No caso do ITCMD estadual, você vai ter lá sobre o valor do estado uma tabela que ele vai cobrar esses valores. Então, quando você for ver isso, você vai descobrir que você vai ter que pagar advogado. O advogado vai te cobrar aí em torno de 5%. É uma média aí no mercado. Tem advogados que cobram mais, tem advogados que cobram menos. Varia de acordo com o tipo do inventário, a dificuldade, o número de herdeiros. Mas uns 5% é um valor médio de mercado, tá? Para inventários, né? Então, se você botar aí 5 milhões que os bens estão avaliados, o advogado vai te cobrar uns 250 mil reais, que é 5% de 5 milhões. As custas judiciais vai ter lá 1% que é pago pro judiciário. O Poder Judiciário cobra lá 1% de taxa. Os cartórios vão te cobrar um valor que vai variar muito de lugar para lugar, de cidade para cidade. Numa média, 5 milhões vai te dar mais ou menos 15 mil de cartórios. As certidões, você vai ter que tirar certidões para cada herdeiro, dependendo do número de herdeiros, pode aumentar, diminuir, mas vai ter que tirar algumas certidões. Vai custar aí, vamos supor, em torno de 3 mil reais. Vai pagar os impostos, e aí o ITCMD, em alguns lugares, chega a 8%. 8% de 5 milhões é 400 mil reais. O RGI, você vai ter que fazer esse registro depois que todo mundo tiver já recebido as suas partes, vai ter que fazer esses registros do inventário no RGI, vai custar outros 15, 20, 30 mil reais. Estou botando aí por baixo uns 15 mil. Isso totaliza 733 mil reais para uma família com 5 milhões de inventário. Então, você já pode imaginar que é um absurdo de dinheiro e que essa família não vai ter 700 mil reais parado no banco para pagar essa conta. E aí o que acontece? O que acontece é que alguém vai ter que vender um dos imóveis, né? Você tem um imóvel lá de 1 milhão de reais, vai vender esse um imóvel de 1 milhão de reais, só que o imóvel que está dentro de um inventário, o inventário ainda não acabou, vai ser, o comprador vai querer um deságio, não vai querer pagar o valor total, porque ele está enrolado num processo de inventário, vai demorar para ele ter a posse, para ele ter lá os contratos todos, os documentos que garantem a ele a propriedade do imóvel. Então ele vai querer um deságio. Na hora que você for para esse deságio, talvez um imóvel de 1 milhão pode perder 20, 30, 40% em alguns casos, mas vamos botar 20% para ficar um valor mais ou menos médio aí de perda de inventários. Vamos botar que ele venda um imóvel que vale 1 milhão por 800 mil. Você vai pagar
aqueles 733 mil reais e vai ter perdido 200 mil do imóvel que você teve que vender mais barato e mais os 733 que você precisou pagar de custas. Então, no final, vocês perderam, teve uma perda total de 933, que é mais ou menos 20% do patrimônio que a família tinha, foi embora para fazer o inventário. E se você fizer uma holding, como é que fica? Pois é, na holding, você vai lançar ela pelo valor que está na declaração de imposto de renda. Se a soma do valor dos imóveis na época da compra foi R$1 milhão, você vai usar esse valor como base. E aí, o advogado vai cobrar muito menos, porque é só a montagem da holding. O contador também vai cobrar muito menos. E aí eu botei um valor alto para não ficar aparecendo que você usou um valor muito baixo, você quis puxar a sardinha para o seu lado. Não, eu botei um valor alto. Botei lá 30 mil de advogado, 30 mil de contador, o que não é um padrão no mercado, tá? Por um patrimônio de 5 milhões, provavelmente vai gastar menos do que isso. Mas eu quis botar um valor alto para mostrar para vocês que eu não estou fazendo um número baixinho, não. É só a montagem das estruturas da holding para uma família que tem imóveis no valor de 5 milhões de reais. Advogado e contador, 30 mil para cada um, 60 mil. 60 mil para um escritório que monta não é muito dinheiro, não é pouco dinheiro, também não é muito dinheiro, mas não é pouco, é 10% aí. É um valor em torno de 6% do patrimônio que a gente está falando ali, né? Se é de 1 milhão 60 mil reais, é um valor alto até, 5% daria 50 mil, um valor razoável, por aí mais ou menos. Cartórios, você vai ter que sim gastar alguma coisa de cartórios. Por quê? Porque você vai fazer a doação dessas cotas para os herdeiros. Então, na hora que você faz a holding, você vai fazer a doação das cotas para os herdeiros, vai ter que fazer uma escritura de doação no cartório, isso vai acontecer, não vai ter jeito, vai gastar algum dinheiro de cartório, vai gastar dinheiro de certidões para o cartório, para entregar o cartório, vai pagar imposto, 8%, mesmo percentual que eu botei lá no inventário, estou botando aqui na holding, em cima de R$1 milhão, 8%, 80 mil reais, e o RGI, que no final também vai ter que fazer alguns registros, algumas coisas de mudança, quando você passar os bens da pessoa física para a pessoa jurídica, vai ter que levar registro no RGI, mas como o valor da transferência é mais baixo, o custo vai ser menor, então eu botei aí 5 mil reais, e aí a gente bota um total de 153 mil reais. Então, se você olhar dessa forma, o que você vai ver? Você vai ver que a diferença de 933 mil que você estava gastando fazendo o inventário para 153 mil fazendo uma holding é uma economia de 780 mil reais. É uma economia equivalente a um valor considerável do seu patrimônio para uma família que tem 5 milhões de reais de patrimônio em imóveis e que não tem uma reserva no banco para bancar essa estrutura. Então, faz sentido você montar uma holding? Claro que faz, olha o tamanho da economia. Fora o fato de não ter estresse entre a família, briga entre herdeiros, não tem discussão, não tem que discutir em juízo ou brigar, está tudo definido pelo patriarca no momento em que monta a holding. Então, todas essas definições serão feitas, quem vai cuidar desse patrimônio depois, quem vai resolver as coisas. Se você tem um filho com dificuldade, que precisa de atendimento, que precisa ser protegido, um filho menor ou maior, seja ele um filho menor que não tem capacidade ou um filho maior que tem algum tipo de problemas e precisa ser atendido, você vai poder preparar tudo isso dentro da holding para que essa proteção aconteça e além da economia você vai ter uma garantia muito maior, fora o fato de poder ter as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, e você vai poder impedir que esse bem seja penhorado, que ele seja vendido, que ele se comunique com o cônjuge dos seus herdeiros. Então, você garante a perpetuidade desses bens na família. Fica muito mais inteligente o controle disso tudo fazendo uma holding. Então, pense nisso, pense o quanto vale a pena você comparar holding com inventário. Vale muito a pena pensar nessa estrutura. Essas estruturas são muito interessantes e a gente vai seguindo por aqui, explicando os pontos que o pessoal mais me faz pergunta, mais tem dúvidas e me procuram aqui. São os pontos que eu vou trazer esclarecendo para vocês. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever, clique aí no sininho para receber as nossas notificações e até o próximo vídeo.